Oi meninas, então eu vou estar fazendo um trilho de mesa com essas sobras. A gente vai fazendo, aqui eu já fiz a primeira parte, né, para testar. E aqui eu tenho algumas peças que eu venho fazendo o teste, como eu faço peças diferentes, como eu gravo videoaulas, eu sempre vou testando e às vezes não dá certo, vai ficando. Como eu acabo não usando as cores, vai ficando. Aqui eu tenho uma base nesse tom, aqui eu já tenho de outro tom, tem esses rolinhos. E para fazer esse trilho eu vou usar tudo 100% algodão. Então, é tudo barroco aqui no 100%. Eu tenho na numeração 6, então, tem essas cores. Ó, aqui também é início de uma peça. Aqui também uma florzinha que eu utilizei para outra peça. Aí, ficou esse aqui. Então, ficou dessa forma. E aqui eu tenho alguns com numeração 4, como essa peça. Eu tenho alguns aqui também na numeração 4, é 100% algodão, mas é tudo na numeração 4. Aí, no decorrer, né, da produção, eu vou ver se eu faço, se fica bom fazer somente ele com uma parte, ou eu faço ele duplo. Então, eu vou testando isso também, depois eu passo para vocês. Eu tenho alguns aqui que são mais finos, ó, esse aqui é o amigurumi. É o fio amigurumi, que faz muito tempo que tá aqui. E eu vou acabar usando também para fazer partes desse trilho de mesa, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês, ó, tem os rolinhos, é tudo coisinha pouca também, mas eu não vou jogar fora, eu vou utilizando. Tá vendo que tem essa parte aqui? Esses pouquinhos eu consigo fazer essa parte aqui, ó. Então, esse aqui também, ele vai pouco. O que vai mais é essa última parte, essas duas últimas carreiras desse motivo. E eu vou trabalhando aqui e venho mostrando pra vocês como ele tá ficando. Então, eu vou usar essas cores, essa quantidade, e depois eu venho passando todas as informações. Então, aqui eu fiz algumas partes, voltando aqui pra mostrar pra vocês. Olha como ele fica bem, parece que vai ficar assim, embabadado. Eu faço com 12 pontos altos e depois eu venho aqui na segunda carreira, eu faço um ponto alto, uma correntinha apenas. E olha aqui, a segunda carreira já vai ficando certinho, porque eu vou trabalhar três pontos altos em cada correntinha. Se eu fizer 2 correntinhas, conforme eu fiz esse para testar, ele fica abertinho assim? Fica bem retinho? Sim. Mas, na próxima vez que eu for passar os 3 pontos altos, ele vai ficar repuxando, porque ele tá sobrando, né, como são 2 correntinhas, aqui quando eu faço uma, ele já vai ficando certinho. Na próxima carreira, que é a minha última carreira, ele já vai ficar bem reto, olha a quantidade de pontos que eu vou colocando. Então, dessa forma, dá a impressão que vai dar errado, mas como eu já fiz o teste, ele vai ficar bem certinho, tá? Então, eu vou aqui fazer mais alguns, vou fazer a contagem certinho, e aí eu venho passando a segunda, quando estiver passando a terceira e a quarta carreira, e eu volto para ir mostrando como tá ficando. Então, aqui eu finalizei o trilho de mesa, eu tô apaixonada nesse modelo, como ele ficou lindo. Eu vou estar pesando aqui para vocês verem com quantas gramas ele ficou, e em seguida eu vou estar passando as medidas, como que eu fiz certinho, só de olhar que você já consegue entender como é feito, se você quiser ir fazer também, é bem facinho de fazer. Então, aqui eu tenho minha balança, eu vou colocar esse caderno aqui, para ficar melhor de pesar certinho, tá? Já tá zerado ali. Agora, eu vou colocar... Sim, ficou com 428 gramas, vamos dizer 430 gramas, esse trilho com 1,03 m. Vamos contar 1 metro, 430 gramas, arredondando ali, para 1 metro de trilho de mesa. Então, agora eu vou abrir ele aqui, vou mostrar, vou falar todos os detalhes e as cores que eu usei. Então, aqui, meninas, eu não consegui gravar, né, depois que eu finalizei essa parte aqui, eu não consegui gravar, mas eu não vou passar o passo a passo, né, vou só estar explicando aqui. Ele ficou dessa forma, o nosso trilho, então, com os motivos, ficou maravilhoso. Vou estar passando aqui as medidas, quanto eu gastei de material,
o que sobrou, tá? Então, conforme eu tinha iniciado o vídeo mostrando os materiais, ainda restou mais um pouco de material no fio 100% algodão, aqui até esvaziei ali um cone. E aqui, então, conforme eu havia mostrado, a base, essa primeira parte, eu usei um total de 4 gramas. Então, aqui, tudo do fio 6, vou estar explicando o fio 4 como que eu fiz. Mas esse aqui, essa primeira parte, eu usei 4 gramas. Essa segunda parte que eu fiz todas com os pontos altos, em cada espaço eu fiz 3 pontos altos. Ficou um total de 6 gramas, lembrando que eu iniciei com 12 pontos altos, é bem fácil de fazer. Só no eu explicar aqui, você já vai conseguir fazer toda essa peça aqui. Então, eu inicio com o anel mágico, eu faço 12 pontos altos e depois eu venho fazendo um ponto alto, uma corrente de espaço, venho no segundo, um ponto alto, uma correntinha de espaço, conforme eu havia explicado, com 2 correntinhas. Essa segunda parte, ele não fica legal, ele vai ficar repuxando, e se eu ficar aumentando demais esse início, nessa última carreira, nessas últimas carreiras, ele vai ficar embabadado. E como eu fiz da forma que eu iniciei com os 12 pontos, olha como ele fica certinho, ele fica bem retinho, ele não fica repuxando, ele não fica embabadado. Então, você pode fazer tranquilamente com os 12 pontos altos, um ponto alto nessa segunda carreira, um ponto alto, uma correntinha, vem já para o segundo ponto alto, faz um ponto alto sobre ele, uma correntinha de espaço, e aqui na próxima cor, né, que é a próxima carreira, que no caso aqui é a primeira, a segunda, a terceira carreira, eu faço 3 pontos altos sem correntinha de espaço, em cada espaço de uma correntinha, e ele já vai ficando bem assentado. Aqui eu tenho 2 carreiras dessa minha terceira cor. Eu trabalhei dessa forma. Eu fiz 2 pontos altos sobre o ponto alto, fiz uma correntinha de espaço, no seguinte ponto alto, eu trabalhei 2 pontos altos no mesmo espaço, então, eu fiz esse leque. Para iniciar o próximo leque, eu pulo um ponto alto. Então, aqui eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço, uma corrente, venho para o seguinte, 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu pulo um, inicio o próximo leque. Então, o leque é 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. A última carreira, eu trabalho 5 pontos altos dentro de cada espaço da correntinha. Lembra que eu vim trabalhando aqui o leque? 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Dentro de cada espaço desse leque, eu faço os 5 pontos altos, venho aqui no espaço entre um leque e outro, ponto baixo, venho direto para dentro do próximo espaço, 5 pontos altos. Então, eu trabalhei dessa forma. O primeiro, eu trabalhei completo. Depois que eu vim trabalhando os outros, eu fiz toda essa parte. Tá vendo que ele é assim? São três partes. Então, eu trabalhei primeiro essa parte do meio. Aqui, no caso, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para dar essa medida que eu já vou passar aqui para vocês, tá? Dá 1 metro 3 centímetros, 1 metro, vamos dizer. Aí, eu fiz 7 motivos. Então, primeiro eu faço essa primeira parte, a parte do meio, e vou unindo. Então, eu trabalho o meu primeiro motivo, depois, nesse segundo, eu vou unir 2 partes aqui. Então, eu trabalho aqui, eu vou unir, como são 5 pontos altos, eu vou unir sempre no terceiro. Faço no terceiro desse, faço um ponto baixo e sigo normalmente. Então, eu vou unir por 2 pétalas. No próximo, né, que é no terceiro, eu venho trabalhando, vou unir aqui. Então, a primeira coisa que eu faço a montagem, eu trabalho aqui, eu faço o primeiro completo e a partir do segundo eu vou unindo as 2 pontinhas. Aí, você pode fazer o tamanho que você quiser, vai fazendo, vai medindo. Então, essa parte vai ser o comprimento da tua peça. Então, aqui eu queria 1 metro, ficou com 1,3 m, eu fui fazendo e fui medindo a quantidade que eu gostaria que ele ficasse. E aí, nessas 2 partes, vai ser a mesma repetição. Então, eu fiz essa primeira parte, que é a parte do meio, depois eu venho aqui, ó,
Para unir esse primeiro, eu vou unir no primeiro e no segundo. Então, eu faço toda a parte, vou unir 2 aqui, sem pular, tá vendo que não fica nenhum de espaço? Uno aqui, faço a união aqui, venho trabalhando, faço a união, sempre vai ser de 2 em 2. E a partir do segundo, eu vou unir nesse primeiro, 2 nesse primeiro, venho aqui, vou unir 2 aqui, 2 aqui. O terceiro vai ser dessa forma, então, sempre o terceiro vai seguir o passo a passo desse segundo. O primeiro que ele tem só 2 ligações, no restante são 3 ligações. Mas é muito fácil de fazer. Se você seguindo aqui, conforme eu expliquei, você vai fazer. E olha como ele fica um colorido lindo, você não precisa ficar se preocupando. Ai, será que combina? Eu fui fazendo conforme eu tinha ali de material. Vou explicar aqui como eu fiz. Esses que são a numeração 4. Então, conforme eu expliquei que eu teria tanto o 6, o barroco 6, quanto o 4 e como eu iria fazer. Então, eu fiz dessa forma. Esses que são 4, eu fiz duplo. Eu tentei fazer sem fazer duplo, mas ele ficou muito fininho, ele ficou bem menor do que o tamanho desses que faz com 6. Olha, ele dá pouca diferença de tamanho, olhando aqui, ó. Pouquíssima diferença. Então, esse aqui eu fiz com o 6 e esse aqui eu fiz com esse verde mais clarinho, que é a numeração 4, eu fiz duplo. E olha que ele dá pouca diferença. Então, eu já consegui aproveitar tanto os com o 6 e o 4 eu fiz duplo. Então, ficou assim, olha, deu pouca diferença, ó, tá vendo? Então, esses aqui, esse é com 6, esse vermelho com 6, esse aqui é no 4 duplo. Esse é 6, esse é 4 duplo. Então, eu fui meio que mesclando na hora de montar também, para ele dar uma equilibrada na peça. As cores, eu não escolhi o que ia colocar perto, eu não coloquei igual, né? No mesmo espaço. Olha, aqui eu tenho verde, mas aqui o miolo já é outra cor. A parte externa, a parte do bico também é outra cor. Então, eu fui mesclando na hora da montagem, para não ficar muito próximo as cores, né? E ficou dessa forma. Eu gostei bastante do resultado desse trilho de mesa colorido. Ele fica muito lindo. Vocês não têm noção, né? Pessoalmente, como ele tá lindo. E ele ficou conforme eu falei, ele ficou com 1 metro, fazendo 7 motivos, ó. Ele ficou com 1 metro de comprimento por 45 centímetros de largura, usando 3 partes, né? 3 motivos, ó. Ficou assim, maravilhoso, ficou muito lindo. Sobrou ainda mais um pouco, ele não dá pra fazer um trilho, ele vai ficar com bastante peças de uma cor só. Então, eu vou deixar reservado alguma, essa aqui, ó, tem bastantinho, esse aqui também, pra fazer alguma outra peça. Esse aqui também eu usei pouco, esse aqui tem pouquinho, esse aqui também tem bem pouquinho, ó, esses aqui eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu tô separando, né, de todas as sobras, tanto de barbante quanto de fio 100% algodão, sobrou só esse aqui. De 100% algodão de cor única, o que restou foi esses aqui. Aí, eu vou ver certinho se eu vou usar no meu tapete também, que eu vou fazer um tapete de sobrinhas com barbante. Aí, eu vou ver se eu faço isso, porque eu tenho dó de jogar fora também. Então, é isso, meninas. Espero que vocês se inspirem. Eu vou deixar passando foto dele também no final. Espero que vocês se inspirem em estar usando. Olha como fica um colorido lindo. E tem cliente que ama a peça bem colorida, né? E combina com tudo. Tem todas as cores aqui, então, o que colocar na mesa, ela vai ficar lindo, olha. Maravilhoso, ficou muito bonito. Então, é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa peça, deixe nos comentários se você faria uma peça dessa. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, que eu vou entender que vocês estão gostando.